Muito bem, pessoal, vamos avançando no nosso curso de Direito Tributário, agora com um foco sobre as contribuições sociais. O roteiro dessa aula é o seguinte: nós vamos avaliar aqui, primeiro, o princípio geral da Seguridade Social, para entender um pouquinho que tipos de atividades estatais a receita dessas contribuições sociais financiam. Depois, vamos analisar as previsões normativas previstas na Constituição Federal para as contribuições sociais. Vamos também analisar rapidamente as especificidades do regime jurídico constitucional dessas contribuições. Vamos analisar também uma questão controversa e um pouco confusa, envolvendo a questão da necessidade ou não de lei complementar para a criação, para a instituição de contribuições sociais. Então vamos em frente, começando com a Seguridade Social. Vejam, a Constituição Brasileira de 1988 estabelece, a partir do seu artigo 194, um sistema de seguridade social, um sistema de prestações do Estado brasileiro e de garantias do Estado brasileiro aos cidadãos, que deve ser financiado com recursos gerais do orçamento público e também com recursos especificamente vinculados à receita das contribuições ditas sociais. Então vamos ver aqui o que dispõe o artigo 194. Reparem, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Aí está, portanto, o tripé que compõe o sistema de seguridade social no Brasil: saúde, previdência e assistência social. Logo abaixo temos os princípios orientadores desse sistema. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma da participação no custeio, diversidade da base de financiamento e, por último, caráter democrático e descentralizado da sua administração. Bem, de modo mais concreto, esses três pilares da Seguridade Social constituem, no âmbito da saúde, grosso modo, o Sistema Único de Saúde. No âmbito da Previdência Social, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. E no âmbito da assistência social, temos aí uma série de órgãos e programas governamentais que visam a proteção à família, à maternidade, às crianças, aos idosos, aos adolescentes, etc, etc, etc. Tudo isso financiado com recursos oriundos, não apenas, mas, sobretudo, da cobrança dessas contribuições sociais previstas na Constituição Federal. Então vamos à análise da previsão constitucional dessas contribuições. A previsão constitucional está aqui no artigo 195. O 194 trata dos pilares da Seguridade Social, o 195 começa a tratar do financiamento desse sistema de seguridade. Então, o artigo 195 prevê aqui uma série de contribuições. Reparem, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí vem nos incisos abaixo a pleiade de contribuições sociais que incidem sobre as atividades econômicas dos contribuintes para financiar a Seguridade. Lendo com calma o artigo 195, nós podemos distinguir aí
pelo menos 6 contribuições sociais diferentes. A contribuição incidente sobre a folha salarial e outros rendimentos do trabalho, a contribuição incidente sobre a receita ou faturamento de empresas, a contribuição incidente sobre o lucro, a CSL, a contribuição do próprio trabalhador, ou seja, aquele desconto que o trabalhador tem em folha de salário, desconto na fonte já para financiar sua parcela da Seguridade, e a receita, a contribuição incidente sobre a receita de concursos e prognósticos, quer dizer, sobre as loterias em geral que são exploradas como monopólio da União. Existe, como vocês percebem, uma pleiade bastante grande de contribuições sociais aqui no artigo 195. Infelizmente, nós não vamos ser capazes de, nesse curso de Direito Tributário, analisar individualmente a formação da hipótese de incidência de cada uma dessas contribuições, porque isso exigiria de nós praticamente mais um semestre, quase, de estudos no Direito Tributário. Nós vamos deixar aqui indicadas os fundamentos constitucionais dessas contribuições e vamos depois indicar também os principais diplomas normativos de nível infraconstitucional que efetivamente instituem as contribuições aqui previstas. Agora vamos ver alguns detalhes mais, digamos assim, peculiares do regime jurídico dessas contribuições. Antes disso, me desculpem, eu estava esquecendo aqui a última das contribuições, a contribuição incidente sobre as atividades dos importadores. Agora sim, com a lista completa, podemos passar para o próximo tópico, os detalhes do regime jurídico constitucional de todas essas contribuições listadas no artigo 195. Trata-se de um regime jurídico também algo complexo, como vocês devem imaginar, e que em sua maioria está previsto nos parágrafos 4º a 13 do artigo 195. Eu ressalto aqui com vocês o seguinte: alguns parágrafos do artigo 195 dizem respeito a uma matéria que é propriamente de direito financeiro. Dizem respeito à repartição da receita dessas contribuições, entre programas sociais, etc, etc. Nós vamos deixar de lado esses artigos que dizem respeito, esses dispositivos que dizem respeito a direito financeiro. Vamos focar naquilo que diz respeito propriamente ao direito tributário, ao regime jurídico tributário das contribuições sociais. Tentei fazer aqui um recorte desses dispositivos para deixar isso um pouco mais claro para vocês. Então reparem aqui, o parágrafo 4º, por exemplo, do 195, estabelece o princípio da legalidade para a instituição de outras fontes de financiamento da Seguridade, além daquelas previstas nos incisos 1º a 4º do artigo 195. O parágrafo 6º estabelece o princípio da anterioridade nonagesimal, como vocês veem. O parágrafo 7º estabelece uma imunidade constitucional à incidência dessas contribuições para as entidades beneficentes de assistência social. E por aí vai. Listando aqui do lado os principais pontos desse regime jurídico constitucional mais específico das contribuições sociais, teríamos os seguintes itens relevantes. O princípio da legalidade para a criação de outras fontes de financiamento da Seguridade. Questão controversa aqui é se é necessário lei ordinária ou lei complementar. Vamos ver como é que se resolve isso em seguida. O princípio da anterioridade nonagesimal, nós já tínhamos analisado em aula anterior. A imunidade das entidades beneficentes. As previsões ali do parágrafo 9º e parágrafo 8º, que tratam dos diferenciais de alíquota ou de base de cálculo dessas contribuições de acordo com a atividade econômica do contribuinte, especificamente naquilo que atinge as empresas, e o princípio da não cumulatividade das contribuições incidentes sobre a receita e o faturamento e das contribuições incidentes sobre a atividade do importador. Reparem, essas contribuições incidem apenas sobre a atividade do importador, mas não sobre o
exportadora. Há também uma imunidade constitucional em relação à incidência dessas contribuições sobre exportação, para que, obviamente, o país não exporte esses tributos. Bom, esses os pontos de destaque. O ponto mais controverso aqui diz respeito ao primeiro: criação de outras fontes de financiamento por lei. Controvérsia se deve ao seguinte: durante muito tempo houve dúvida, uma dúvida até bastante razoável, quanto à necessidade ou não da instituição de contribuições sociais por lei complementar, uma vez que havia a praxe de instituí-las por lei ordinária. Qual é a diferença aqui? Lembro a vocês que a lei ordinária é aquela lei que exige apenas maioria simples, ou seja, maioria dos parlamentares presentes à sessão de votação para ser aprovada. Já a lei complementar é um pouco mais difícil. A lei complementar ela exige maioria absoluta para ser aprovada, ou seja, uma maioria contada sobre o total de parlamentares da Casa Legislativa. Quase sempre esse é um número bem mais elevado do que o de maioria simples necessário para a lei ordinária. Então, de onde é que surge a controvérsia? A controvérsia surge da falta de sistematização, a que eu já aludi, em relação ao tratamento jurídico das contribuições na nossa Constituição. Reparem aqui o seguinte: existe um complexo de dispositivos normativos que incidem nessa matéria e acabam gerando a dúvida. Começa com o artigo 149 da Constituição de 88, que dispõe o seguinte: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Aí vem o ponto: observado o disposto nos artigos 145, inciso 3º, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3º, e 150, inciso 1º e 3º. A questão é a seguinte: se vocês abrirem aí a Constituição, vocês vão ver que o artigo 146 é aquele que estabelece a necessidade de lei complementar para dispor, dentre outros, sobre conflitos de competência em matéria tributária, para a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar e para a definição dos tributos e suas espécies. Enfim, há uma remissão aí no 149 à necessidade de lei complementar para algumas matérias tributárias previstas lá no 146, inciso 3º. O artigo 150, por sua vez, é aquele que estabelece o princípio da legalidade tributária, necessidade de lei para exigir ou aumentar tributo. Essa exigência é prevista no artigo 150, inciso 1º. O inciso 3º do 150, observem aí na Constituição de vocês, é aquele que estabelece algumas garantias quanto à impossibilidade de cobrança de tributos sobre fatos geradores ocorridos no passado. Estabelece também o princípio da anterioridade. Bom, isso é complementado pelo artigo 154 da Constituição, segundo o qual a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos na Constituição. Agora pulamos lá para o 195 de novo, dessa vez para o parágrafo 4º do artigo 195. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1º, ou seja, necessidade de lei complementar, além do princípio que veda a bitributação. Não se pode criar dois impostos com o mesmo fato gerador. O que acontece? De
todo esse complexo, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões sobre casos controversos, assentou a seguinte jurisprudência. Vou simplificar aqui um pouco as coisas para nós. Primeiro ponto. Em relação às contribuições já previstas na Constituição, aquelas lá dos incisos 1 a 4 do artigo 195, a sua instituição pode ser feita por lei ordinária. Tá? Pode ser feita por lei ordinária porque, de acordo com o Supremo, aquela referência à lei complementar ao artigo 146, inciso 3º, inscrito no artigo 149, aqui ao lado, indica apenas que as contribuições são uma espécie tributária que se sujeita às regras gerais sobre obrigações tributárias previstas no Código Tributário Nacional. Mas não seria aí uma exigência de lei ordinária para a instituição dessas contribuições devidamente previstas na própria Constituição Federal. Isso muda quando se toca, todavia, na instituição de contribuições que não estão previstas na Constituição, na instituição de novas contribuições sociais. Para a instituição dessas novas contribuições sociais, aí sim, diz o Supremo, será necessário lei complementar. Isso por causa da remissão que o artigo 195, parágrafo 4º, faz ao 154, inciso 1º. Assim como é necessário lei complementar para a instituição de novos impostos, é necessário também lei complementar para a instituição de novas contribuições sociais. Mas ainda diz o Supremo, essas novas contribuições sociais não podem ter a mesma hipótese de incidência de contribuições já existentes, seguindo-se aqui a mesma lógica prevista no artigo 154, inciso 1º, em relação à instituição de novos impostos não previstos na Constituição. Vamos dar uma lida de novo aqui no 154, inciso 1º, para isso ficar mais claro. A União poderá instituir, estabelece o dispositivo, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Pois bem, o que vale para novos impostos, diz o Supremo, vale também para novas contribuições, por força daquela remissão do 195, parágrafo 4º. Espero que isso tenha tornado um pouco mais clara, essa consolidação tenha tornado um pouco mais clara essa questão para vocês. Isso que eu estou colocando aqui é a posição hoje consolidada do STF sobre a matéria. Agora vamos em frente. Onde é que nós poderemos encontrar as previsões legais relativas à efetiva instituição, à criação em concreto das contribuições para financiamento da Seguridade? Eu vou aludir aqui a 2 diplomas normativos. O primeiro deles, mais importante talvez, a Lei número 8.212, de 1991, que estabelece, digamos assim, o contorno normativo da Seguridade Social no Brasil. Digamos assim, a Lei da Seguridade Social, e nesta lei incluem-se uma série de dispositivos que nos fornecem o contorno da hipótese de incidência, contorno dos diversos aspectos da hipótese de incidência daquelas contribuições previstas lá no artigo 195, ou melhor dizendo, de boa parte dessas contribuições. As hipóteses de incidência de cada uma daquelas contribuições estão indicadas, caso a caso, pela Lei 8.212, que também estabelece, como eu havia referido, os contornos gerais de cada aspecto, de cada um dos 5 aspectos da hipótese de incidência dessas contribuições. Minha sugestão aqui é o seguinte: quando vocês estiverem trabalhando com algum problema concreto envolvendo essas contribuições, leiam e estudem sempre com muita atenção as disposições da Lei 8.212.
Um outro diploma normativo agora, também bastante importante, quando se fala nessas contribuições sociais, é a Lei número 10.865 de 2004. Diploma normativo que instituiu as contribuições sociais incidentes sobre as atividades do importador, sobre as importações. Basicamente, a lei que estabeleceu que as contribuições do PIS, PASEP e COFINS devem incidir sobre a atividade do importador. Da mesma maneira como no caso das demais contribuições sociais, a Lei 10.865 estabelece apenas os contornos gerais de cada um dos aspectos das hipóteses de incidência dessas três contribuições no que toca à importação. Eu também recomendo aqui que se faça um estudo bastante atento dessa lei, sempre que vocês estiverem trabalhando com a incidência das contribuições que nós colocamos aqui, PIS, PASEP e COFINS, sobre a atividade do importador, visto que se trata de uma lei razoavelmente detalhada e complexa nos seus particulares. Bom, pessoal, esse é o nosso panorama geral sobre as contribuições sociais. Encerramos esse panorama por aqui e mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês.